Neste vídeo nós iremos demonstrar como enviar um comando utilizando o driver DNP3 master. Nós podemos enviar esse comando de duas maneiras. Utilizando um comando duplo, ou SBO, Select Before Operate, onde nesse comando nós precisamos enviar primeiro uma mensagem indicando a seleção da operação. Então, por exemplo, se eu quero abrir ou fechar um relé, e com o OK do equipamento, então nós enviamos uma mensagem de execução. Então, o objetivo disto é aumentar a segurança da operação. Ou nós podemos utilizar um comando simples, um Direct Operate, e com isso nós enviamos a mensagem de execução diretamente para o equipamento, sem essa necessidade de um retorno dessa seleção. Neste nosso vídeo nós vamos utilizar a primeira opção, o Select Before Operate, utilizando dois tags, um para o Select e um para o Operate. Acessando o Ellipse Power, eu tenho uma aplicação criada já com um driver de comunicação vinculado à minha DLL do DNP3 Master. E agora eu vou criar dois tags. Tags de comunicação. Um para ser o Select e um outro para ser o Operate. Agora eu tenho a necessidade de configurar os parâmetros N para cada um destes tags. Primeira coisa, o parâmetro N1. Acessando o manual do driver, eu tenho aqui os parâmetros N de endereçamentos de tags PLC. E o primeiro N aqui, é o N1, é o endereço do escravo ou 0 para usar o Default Slave Address. Ou seja, qual é o endereço configurado lá no meu relé para me comunicar com o E3. Então, no meu caso, aqui no meu exemplo, o endereço é 1. Então, eu coloco 1 nos dois tags. O N2, nestes dois tags aqui, o meu N2 vai definir se o tag vai ser de Select ou de Operate. Então isso também nós acessamos no manual do driver. Nós vamos na opção Código de Funções e nós temos a tabela aqui. Então o meu parâmetro N2 é baseado nesta tabela aqui, Código de Funções. E o que eu quero é dar um comando de Select e um comando de Operate. Então, se eu olhar aqui na minha tabela, eu vejo que para usar o comando de Select, eu tenho que usar o N2 em 3 e o Operate em 4. Nós falamos anteriormente também sobre o Direct Operate, e aqui também está ele. Aí nós utilizaríamos o nosso N2 em 5. Então, no meu caso, Select 3 e Operate em 4. Então, acessando o Power novamente, eu coloco aqui no N2 o meu Select em 3 e o meu Operate em 4. Então agora dessa maneira eu sei que tag é a de Select e qual tag é de Operate. O parâmetro N3 ele indica o código do objeto e variação. Então acessando o manual novamente, olhando aqui nos parâmetros, está exatamente escrito isso, ó, código de objeto e variação. E nós devemos ver a tabela 2 aqui. Acessando a tabela 2, essa tabela de objetos suportados aqui, eu tenho que lembrar o que eu quero fazer. No meu caso, eu quero enviar um comando. Então, para nós enviarmos um comando, nós devemos utilizar o objeto 12, variação 1, que é o Control Relay Output Block. Acessando novamente aqui os parâmetros N aqui, eu vejo que tem uma especificação para o N3 e diz o seguinte: deve ser informado como um parâmetro com a seguinte forma: é o objeto vezes 100 mais a variação. Então, no meu caso, olhando de novo aqui, o objeto é o 12, né, vezes 100, 1200, mais a variação, que é 1. Então, 1201. Então, é isso que eu tenho que colocar lá no meu N3. Então, para os dois, que eu quero dar um comando, né? Então, select 1201 e 1201. O N4, olhando no manual, eu vejo que o parâmetro N4 é o endereço da variável ou número. Então, lá no meu equipamento, eu preciso buscar esse endereço desejado e informar aqui no N4. Acessando o Power, então, no meu exemplo aqui, o N4, nós vamos colocar ele em 1. Então, agora, eu tenho montado os meus dois tags para enviar um comando. Primeiro um Select e depois um Operate. Bom, mas que informação nós devemos enviar para o equipamento? Acessando o manual novamente, nós temos a opção aqui de comandos.
E o texto aqui informa: ao utilizar o objeto controlRelayOutputBlock, objeto 12 variação, é enviado uma série de dados pelo driver, como vemos a seguir. Ou seja, quando nós utilizamos esse objeto 12 variação 1, que é o que nós utilizamos lá nos nossos tags, vamos abrir o Power aqui novamente, ó, objeto 12 variação 1, nós na verdade estamos enviando este código aqui. É um byte, onde cada bit significa alguma coisa. Então, os 2 bits mais significativos indicam se nós vamos ter um relé de trip ou close. Então, se nós colocarmos 0 e 0 aqui, como o texto informa, nós vamos ter um valor null. Se nós colocarmos o 7, o sétimo bit aqui com o valor 1, nós vamos ter o valor de trip. Né? Nós vamos ter o bit 7 em 1 e o bit 6 em 0. Ou o contrário, o bit 7 em 0 e o bit 6 em 1, nós vamos ter um valor de close. O bit 5 indica se nós vamos limpar o comando enviado. Então, se estiver em 1, nós vamos limpar o comando enviado. Se estiver em 0, ele não vai fazer essa limpeza desse comando. O bit 4 é o bit queue da fila. Isso indica que se nós tivermos uma fila de comando a ser executado ainda, nós vamos colocar essa opção no final da fila. Esse bit 4 significa isso. E por fim nós temos o bit 3, 2, 1 e 0 que compõem o code. E a tabela abaixo aqui nós temos então as opções para esse code. 0, 0, todos os bits em 0, nenhuma operação é realizada. Nós temos a primeira opção então aqui de pulse, e nós vemos que tem 2 pulsos, né, o on e o off, e let também on e off. O pulse seria um valor de pulso mesmo, como o nome diz, e o let seria retentivo. Então o let, olhando aqui, que seriam o quê? Os 2 bits bem significativos em 1, nós vamos manter os pontos em 1. Se nós colocarmos o terceiro bit aqui em 1 e o resto tudo em 0, nós vamos manter ele em off. Então seria retentivo. Já o pulso é diferente. O que vai acontecer? Nós vamos depender de 2 configurações do driver. Então, acessando o Power aqui, nós vamos no nosso driver de comunicação e nós temos esses 2 itens aqui, Control Relay Off Time, valores em milissegundos, e On Time. Então, olhando lá no manual, bom, nós vemos que tem essa configuração aqui padrão de 500 milissegundos. Olhando lá no manual, ele indica que o ponto é ligado pelo tempo especificado em On Time e desligado pelo tempo off time, deixando em estado 0. Então ele liga por um tempo, de acordo com o que a gente colocar lá, e aí ele é desligado. E o mesmo acontece com o off. Ele desliga por um tempo e depois é colocado em on novamente. Então são as 2 formas de fazer, por pulso ou retentivo. E dessa forma nós configuramos então o code aqui. Então, montando toda essa informação, nós vamos ter esse comando enviado para o nosso equipamento. Então, caso eu queira enviar um comando de abertura de um relé, um comando do tipo pulse, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que montar essa palavra. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir o bloco de notas aqui e vamos colocar lá a informação. Então o que eu quero fazer? Primeira coisa, eu quero fazer a abertura do tipo pulso. Então eu tenho que colocar 0001. Então, né, lembrando que são esses bits aqui. Bom, depois disso, eu tenho o próximo bit, que é a fila. Não vou dizer que não quero colocar na fila, coloco 0 também. O próximo é o clear. Também não vou limpar a fila, coloco 0 também. E depois são as informações de trip e close. Como é uma operação de abertura, nós vamos colocar em trip. Então, com isso, nós colocamos o valor 10. Então, essa é a informação que eu tenho que enviar lá para o meu equipamento. Então, aqui no meu Power, quando eu ativar a comunicação aqui, e a gente pode, como vocês veem, fica em cinza, como é um comando de escrita, nós podemos desabilitar a leitura aqui. Não ficar só com comando de escrita realmente. Quando nós ativamos aqui a comunicação, o valor que eu colocaria aqui seria exatamente esse que eu tenho aqui no meu bloco de notas, que eu montei o valor aqui, né? Só que acontece, esse valor aqui na minha tag é um valor decimal. E esse valor que eu compus aqui é um valor em binário, né? Já que a gente está baseado lá no nosso manual, que é montando esse byte.
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa informação. Então vou abrir a calculadora aqui. Vou exibir em modo programador. Vou colocar para binário. Vou copiar esse código que eu acabei de criar aqui. E vou transformar ele para decimal. Então o valor é 129. Então para nós enviarmos um comando de abertura de um relé por pulso, nós colocamos o valor 129. Então lá no meu Power, com a comunicação ativa, eu vou no valor do select e coloco o valor 129. E depois no operate 129 também. Então nós temos a seleção e aí depois nós temos o operate. Dessa maneira que nós enviamos o comando, nós montamos os parâmetros n, criamos os dois tags para usar então o SBO, Select Before Operate, e nós enviamos o valor baseado naquele byte com a informação para o relé. Nós podemos ter um retorno se esse comando foi enviado com sucesso ou não. Então o que nós podemos fazer? Vamos numa tela, vou inserir um objeto botão aqui nessa tela. Vou criar um script para escrever os valores nesses tags. Então vou lá no app browser, pego o select e vou pegar o método writeEx. Esse método writeEx, além dos parâmetros como value, por exemplo, timestamp, nós temos um dos parâmetros que é o writeStatus. E esse writeStatus ele retorna então o status da escrita, exatamente como o nome fala. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar aqui, ó, e no writeEx, no parâmetro value, eu vou colocar o 129. O timestamp não vou querer usar, nem a qualidade. E o writeStatus está aqui, ele vai retornar a informação. O writeSyncMode vou deixar em padrão também. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para o operate. E aí eu posso mostrar um message box com essa informação do writeStatus aqui. Lógico que se eu colocar igual para os dois, né, vai ter informações diferentes, né? Então pode ser que o select dá uma informação no writeStatus e o operate outra informação. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1 para diferenciar um do outro aqui. Então writeStatus, se eu colocar 1, eu vou saber o status então da operação, do comando realmente que foi enviado, não da seleção. Então se eu rodar a aplicação aqui agora, clicar no botão, ele retornou o valor 0. O que significa esse valor 0? Olhando lá o manual do driver, a gente tem aqui no próprio item de comandos, mais para baixo, nós temos os retornos possíveis de informação. Então quando o valor 0 informa que o comando é executado corretamente. Então nós não tivemos um problema. Eu falo lá, incluindo operações de select e operate. Vamos forçar, por exemplo, esse 2 aqui. Ó. O operate foi enviado sem select prévio. Né? Então vamos primeiro enviar o operate, depois select. Então vai dar um problema. E a gente vai ter esse valor 2 retornado. Então como é que a gente faz isso? Lá no Power, nós vamos simplesmente inverter. Ó. Vamos dar primeiro um comando de operate para depois selecionar. Né? Então não vai dar certo. Então ele vai ter que retornar aqui, ó, dizendo, ó, eu não recebi um valor de select para mim fazer o operate. Então rodando a aplicação. Quando eu clicar aqui, ele retornou o valor 2. Então com isso nós temos condições de montar uma aplicação baseada nesses retornos também desses comandos. Então nós temos a segurança que o valor realmente foi enviado ou não, e o problema que aconteceu caso não foi enviado. E é dessa forma que nós enviamos comandos utilizando o driver DNP3 para um equipamento.